E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia e 100 dias de Portugal. Na verdade, passou um pouquinho dos 100 dias, mas assim, o tempo passou voando. Parece que a gente está aqui há muito mais tempo. Esses 3 meses, praticamente, nós usamos só para desenrolar a vida, né? Para conseguir resolver toda a questão de documentação, de onde morar, de escola, carro, furacão e todo o resto. Então foi o tempo que nós prevíamos, né? Eu sei que tem gente que em 1, 2, 3 semanas resolve a vida assim, mas nós sabíamos que ia demorar um pouquinho, que tinha bastante documentação para ser feita, que tínhamos, né, alguns imóveis para desenrolar. Então, 3 meses está ótimo. Agora fechou essa fase. Próxima fase é rotina, aproveitar nossa casa, nossa cidade, o país como um todo. Eu fiz aquele vídeo sobre as minhas primeiras impressões aqui em Portugal, né? Que foi super positivo. E agora eu venho aqui contar para vocês que aquelas primeiras impressões permanecem as mesmas. Nós continuamos achando que os portugueses são extremamente gentis, prestativos e educados. Sim, tem portugueses mal dispostos, como eles mesmos falam, mas isso tem em qualquer lugar do mundo. Gente mal-humorada, gente de mal com a vida, sempre a gente vai encontrar. Mas nós somos muito bem recebidos por onde nós vamos. E os portugueses sempre são muito prestativos. Então, assim, são 5 estrelas, como eles mesmos dizem. E então a nossa primeira impressão quanto a isso permanece a mesma. Quanto ao trânsito e os engarrafamentos, que eu falei que isso é uma coisa que nos chamava muita atenção, continua. Continuamos achando que o trânsito é fluido, é um trânsito leve, as autoestradas são maravilhosas, as nacionais também. Nós vamos para Lisboa direto, não vemos nenhum problema. Pegamos um pouco de congestionamento, nada que 10 minutos de congestionamento não acabe, não tem aquela coisa de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, como a gente pegava bastante no Brasil. Continuamos achando que o país é um país excepcional, nós somos encantados por Portugal. A margem sul aqui a gente descobriu um lugar muito bom, que tem praia, que tem serra, que tem aldeias, que tem vinícolas, que tem casas de pães, de queijos, de coisas boas. Então, nós estamos gostando muito daqui. Lisboa, nós somos completamente apaixonados. 1 vez por semana nós vamos a Lisboa turistar, pelo menos, né? Então, nós continuamos tendo uma segunda impressão muito boa sobre Portugal e sobre tudo que a gente está vivendo aqui. Eu tinha colocado no Instagram um espaço para o pessoal que quisesse me mandar perguntas que eu iria responder neste vídeo. A ideia era fazer um vídeo com o Felipe e com o Gabi, mas assim, os meus irmãos estão aqui, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, então a casa tá uma loucura. E agora eu tive um tempinho e resolvi gravar para responder essas perguntas. Não vai ter o Gabriel e o Felipe neste momento, mas depois a gente vem com outros vídeos. Então vamos lá, estou aqui com o tablet para ler as perguntas. Não vou colocar nomes, como eu nunca coloco, vou só ler, né? Vamos lá. Gostaria de tirar uma dúvida com você, se possível. Me indicaram para abrir uma conta no Banco de Portugal, aqui do Brasil, o Banco Atlântico. Você conhece? Sabe me dizer se é bom, principalmente de confiança? O Banco Atlântico, além do Millennium, é um banco que tu consegue fazer conta, abrir conta virtualmente, né? Tem uma maneira de abrir conta via, eu acho que é vídeo do Skype. Então, bem simples, a gente consegue fazer no Brasil sem ter que se deslocar até São Paulo ou Rio, que é o caso do Millennium. Eu já indiquei para muita gente. Eu tenho conta, eu acho um banco bem bom, assim, não tenho nada para me queixar, eu tenho conta no Activo também, acho tranquilo. Eu acho que principalmente para o pessoal do D7, que agora precisa ter conta aqui em Portugal com os valores referentes a 1 ano de aposentadoria, é uma ótima alternativa para quem não mora no Rio e São Paulo, né, de ter essa opção de abrir uma conta virtualmente, como é a conta do Atlântico. Bom, próxima pergunta. Jorge, eu e meu marido
vamos nos aposentar e iremos para Portugal ainda em 2019. Gostaríamos de saber sobre Setúbal e os imóveis em Setúbal. Bom, eu fiz aquele vídeo, né, que a gente fala sobre Setúbal e como é que é a vida lá. Eu realmente acho uma cidade muito boa para se viver. Uma cidade que eu considero muito perto de Lisboa, que tem toda uma infraestrutura muito boa, tanto infraestrutura de hospitais quanto de comércio, né? Quanto a imóveis. Não tem muitos imóveis para arrendamento em Setúbal. Eu vejo que apartamentos de 2 quartos, um T2, o aluguel lá começa em 600, 650. Lógico, às vezes consegue menos, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho pesquisado é por essa média. Tudo depende de qual é o bairro, de como é o apartamento, se é mobiliado, se não é mobiliado, tudo isso interfere. E é uma das coisas que eu sempre falo. Não adianta eu dar um valor certo para vocês, porque o mercado é muito dinâmico. Tem alguns proprietários que cobram mais, tem outros que cobram menos. O que eu indico sempre é continuar a pesquisa e o planejamento de vocês, olhando o Idealista ou o Imo Virtual, que são sites que têm uma grande oferta de imóveis, mas para arrendamento eu vejo que Setúbal não tem um grande número. Agora, tenho 3 perguntas numa só. Tenho milhões de perguntas. Podiam fazer uma live, né? Nós vamos fazer. Na verdade, eu sempre acho que eu vou fazer uma live e ninguém vai aparecer. Mas a gente vai fazer depois que passar as festas aí. Tem uma live sim. Não sei nem como é que é, se vai dar certo pra mim, mas vamos tentar. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Estou há 3 anos pesquisando e preparando minha mudança para Portugal. Minha pergunta é: como está a imigração aí em Portugal com a população árabe? Eu não vejo muita imigração árabe, não. Assim, mesmo Lisboa, Setúbal, também não vejo muito. De vez em quando a gente vê pessoal de burca, enfim, mas eu acho que é bem pouco, bem menos que o resto da Europa. Os outros países que eu já conheço é muito maior a imigração. Não sei se mais para o norte tem uma imigração mais forte, mas aqui, Lisboa e essa área daqui não tem. Pergunta 2. Tem mesmo essa invasão brasileira em Portugal? Sim, tem uma invasão de brasileiros, muitos para morar, mas também tem muitos turistas, tá? Não pensem que é uma fuga de brasileiros apenas para viver aqui. Eu acho que a imigração brasileira sempre foi forte para Portugal, né? Isso é uma coisa que desde sempre teve. Agora, lógico que tem aumentado, a gente vê muito brasileiro de fato, e em qualquer lugar a gente encontra brasileiros, menos aqui onde a gente mora, que eu nunca encontrei nenhum brasileiro, mas assim, Lisboa, todas as lojas, todos os restaurantes tem brasileiro, em Setúbal tem muito brasileiro também, eu sei que em Porto, Braga, Viseu também tem muito brasileiro, que no sul também, né, pelo menos nos próximos anos aparece que vai, né, se tem essa noção de que vai aumentar ainda, mas tem muito brasileiro fazendo turismo. Isso é em qualquer lugar que tu vai, turístico, tem muita gente. Tem muita gente falando português, né, com o nosso sotaque. Então, sim, realmente tem uma invasão de brasileiros. E a pergunta número 3. Mercados. O custo de vida aí aumentou mesmo? O mercado realmente está mais caro hoje do que no ano passado? No começo do ano, desculpa. Eu não tenho essa noção. Sinceramente, eu não tenho essa noção que tenha um aumento no supermercado. Eu até tenho aquela minha planilha do mercado que eu olho desde 2017. Umas 2 semanas atrás eu até revi os preços. Eu não tive essa noção de aumento, né? O pessoal que mora aqui há mais tempo, sim, que fala que nos últimos anos tem aumentado. Acredito que os portugueses devem sentir isso, mas eu não sinto. E também acho que em 3 meses eu não consigo ter uma noção muito grande. Eu consigo ter uma noção de quais mercados comprar. Tem coisas que eu compro num, tem coisas que eu compro no outro, tem mercados que eu não vou, que eu faço a maior parte do meu supermercado num só. E tem outros que eu vou para pegar algumas promoções, mas eu não tenho essa noção de que teve um aumento tão grande.
Georgia, tudo bem? Estou de mudança para Portugal. Estou com dúvidas sobre como levar dinheiro do Brasil, uma vez que podemos só sair daqui com 10 mil reais cada membro. Estamos vendendo tudo, mas eu não sei qual é a melhor maneira de levar dinheiro para lá. Poderia me dar uma luz, por favor? Olha, tem os 10 mil, né? 10 mil reais por pessoa. Nós trouxemos mais que isso em papel moeda. Na verdade, tu pode sair com mais de 10 mil reais, tu tem que apenas declarar no aeroporto. E eu indico fazer transferência bancária. Traz, né, uma quantia que tu consiga te manter e fazer o que tu precisa, pelo menos nos primeiros tempos ali, mas abra uma conta num banco aqui em Portugal e vai transferindo o teu dinheiro. Eu acho melhor. Lógico, tem aquelas oscilações do câmbio, tem a questão das taxas, mas eu ainda acho sempre mais seguro fazer transferência bancária. Claro, se tu vai comprar um imóvel, dar uma grande entrada num imóvel aqui, tu vai precisar dispor de uma grande quantia de dinheiro. Mas daí tu vai fazer com Santander, com Bom Sucesso, com outros bancos, né? Não vai ser uma transferência via TransferWise ou remessa online. Mas eu te aconselho a trazer um pouco em espécie e depois transfere. Eu acho mais seguro. Vamos então. Jorge, é possível ir como turista, fazer matrícula no mestrado e depois requerer a residência? Sim, tu pode vir como turista, fazer a tua matrícula no mestrado e depois a tua autorização de residência diretamente aqui em Portugal. Desde 2017 não é mais obrigatório pedir o visto de estudante no Brasil. Tu pode vir e fazer toda a tua documentação aqui. Te indico entrar no site do CEF, porque vai ser no CEF que tu vai fazer a tua autorização de residência. Te indico entrar no site e ver quais são os documentos, mas são os mesmos documentos que tu teria que apresentar estando com o visto. Vamos então. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês chegaram a notar se existe alguma dificuldade para arrendar para quem tem animais. Sim, é complicado, porque tu não pode não pode ser excluído por ter animais, mas os senhorios fazem isso. Aí eles acham uma outra desculpa, vão dizer qualquer coisa, se tu disser que tu tem animais. É bem complicado mesmo. Para o Airbnb, assim, a gente sofre para conseguir lugares em que aceitem algum tipo de bichinho. Mesmo tendo uma lei que diga que tu não pode discriminar por causa de animais, é complicado sim. Gostaria de saber se pelos gastos mensais vocês hoje vivem levando uma vida de início sem luxos com um salário de 1.500 euros líquido para uma família de 2 adultos e 2 crianças. 1.500 euros líquido para uma família de 2 adultos e 2 crianças. Sem luxo. Olha, é o que eu sempre falo. A minha vida sem luxo pode não ser a mesma vida de sem luxo da outra pessoa, né? Mas 1.500 euros líquido é um bom dinheiro. Tu consegue, né, ter uma vida, eu acho que muito boa. É a minha visão. Lógico, se tu for morar em Lisboa, tu vai gastar 1.500 euros só de aluguel, né? Mas, sim, 1.500 euros é uma quantia considerável. O peso maior sempre vai ser de arrendamento, né? A casa, o imóvel sempre vai ter o maior peso nas tuas contas. Então, a melhor coisa é fazer um planejamento, né? Ver quanto é o máximo que vocês podem gastar com o imóvel, quanto que é a previsão de gastos de supermercado, que depois é uma das contas mais altas. E lembrando que gás, luz e água aqui não são baratos, tá? Não são. As pessoas chegam e meio que se apavoram. A gente também tomou um susto, assim, porque quando tu mora num condomínio no Brasil, a gente não tinha a noção de quanto nós gastávamos de água, por exemplo. Então aqui a gente tomou um susto, né? Mas tem que levar em consideração os gastos mensais. A melhor coisa, entra no site dos imóveis para ver quanto é que tá uma média de imóvel. Entra nos sites dos supermercados para fazer a tua conta mensal de supermercado e
sempre tem uma beira, né? Mas 1.500 eu acredito que sim, se viva bem, sim. Vamos lá. Próxima pergunta. Olá, pessoal. Vocês se programaram bastante, tudo planejado e organizado para a mudança. Depois desse período, se você fosse hoje, o que faria diferente? Se planejaria melhor em algum outro aspecto? Olha, sinceramente não. Do planejamento, eu acho que a gente fez um planejamento muito conciso, né? Foram muitos anos pesquisando bem. Eu acho que a questão de termos escolhido uma região para morar que tem, que é muito parecida com o nosso estilo de vida do Brasil, no quesito ter praia, ter parques, ter serra. Isso é uma coisa que foi muito importante para nós. A questão de planejamento financeiro, nós estamos, digamos assim, dentro do que nós tínhamos previsto de gastos. E eu acho que é mais a preparação psicológica, e eu sempre falo para vocês. Sim, se planejar financeiramente é importante, mas o planejamento psicológico é mais importante ainda. Então eu acho que seria mais a questão de, de se planejar emocionalmente, assim. Não, nós fizemos aquele vídeo sobre a adaptação, que não é uma coisa tão simples, né? As pessoas acham que a gente está sofrendo, mas não é isso. A gente quis trazer um ponto de vista que é nem tudo são flores, né? Então, eu acho que da preparação e do planejamento, o financeiro foi tranquilo, o nosso planejamento de onde morar e o que fazer inicialmente também, mas aquela preparação psicológica, saber que as coisas têm um outro ritmo, tudo isso eu acho que a gente poderia ter se preparado melhor. Como, não sei, não tenho uma resposta para vocês, mas também tem coisas que só vivendo tu vai conseguir ter uma noção de fato. Então vamos lá. Duas questões me preocupam muito: a adaptação com a comida da escola e a carga horária integral. Comenta sobre esses assuntos. Olha, a adaptação com a comida do Gabriel foi muito tranquila, porque o Gabriel é aquela criança que ele come de tudo. Ele gosta de salada, ele gosta de legumes, ele gosta de fruta. Eu nunca tive nenhum problema com comida com o Gabriel. Ele só não gosta de comer muitas vezes a mesma coisa. Então eu acho que é uma questão muito de tu conversar com a criança e tu conversar com a escola também. Sobre a carga horária, gente, eu sofro com essa carga horária. Sim, eu sou uma daquelas mães que acho que passar o dia inteiro na escola só estudando é complicado. Pelo menos na idade dele, ele é pequeno, né? Ele não tem 7 anos ainda. E ele tem 27 horas e meia, se não me engano, de matéria por semana. Ele chega a ter matemática durante os 3 primeiros períodos, ou português durante 3 períodos seguidos. Eu acho muita coisa. Eu já li várias vezes reportagens sobre o ensino aqui em Portugal, com uma comparação do ensino com os outros países aqui da Europa. Eu sei que Portugal é um dos países que tem uma maior carga horária, principalmente no primeiro ciclo, né? Eu acho demais, assim, sinceramente, o meu ponto de vista é que é uma carga horária exagerada de estudos. Eu preferiria, por exemplo, que o Gabriel estudasse só um período e no outro período fossem atividades lúdicas. Mas aqui tem regras educacionais bem restritas, né? Bem, não é restritas, mas assim, bem estipuladas. Escola pública ou escola particular não tem diferença, o currículo é o mesmo. Eu acompanho a escola pública aqui da frente de casa pelo Facebook, então eu sei o que está acontecendo. E normalmente a mesma coisa está acontecendo na escola particular dele. Os testes são os mesmos, o conteúdo é o mesmo. E então eu vejo que tem uma preocupação do ensino ser igual a todos. Isso é muito bom, mas eu acho que é uma carga horária grande. O Gabriel, ele reclama. No início ele reclamava mais, ele dizia, né, que ele queria poder brincar mais tempo. Mesmo se no Brasil ele já estava no primeiro ano e tinha conteúdo, ele tinha aula da 1h30 da tarde às 5h30 com um intervalo de meia hora. E aqui ele tem aula das 9 às 6. Então, realmente eu acho bem pesado. Principalmente para uma criança dessa idade, eu preferiria que fosse menos.
Mas são as regras daqui, né? E se a gente tá aqui, a gente tem que jogar o jogo. Outra pergunta sobre escola. Como você avalia o ensino de Portugal comparado ao do Brasil? Você tem alguma dica? Olha, eu acho que o ensino daqui, ele é muito, muito, muito mais forte do que o do Brasil. Porém, as crianças no Brasil, vou dar um exemplo do Gabriel. Ele chegou aqui para entrar no primeiro ano, ele estava no primeiro ano do Brasil. Quando ele entrou no primeiro ano no Brasil, ele já era alfabetizado, porque ele tinha sido alfabetizado na educação infantil, e ele já sabia escrever e ler algumas coisas. Quando ele chegou aqui para o primeiro ano, os colegas dele não eram alfabetizados, não tinham conhecimento quanto a isso, não liam e escreviam, né? Agora já. Então, isso eu vejo que é uma diferença que na educação infantil no Brasil eles começam a alfabetização mais cedo. Matemática, gente, não tem nada a ver. Eu acho que a matemática do primeiro ano aqui é a matemática do terceiro ano ou quarto do Brasil. A minha sobrinha até começou a olhar a matéria do Gabriel aqui, porque ele tinha alguns TPCs, que é tema de casa, para as férias, e ela começou a olhar o que ele estava fazendo de matemática, e tinham muitas coisas que ela tinha estudado no quarto ano do Brasil. Então, a questão de matemática, eu acho que aqui é muito, muito, muito superior. Português também eu vejo que algumas coisas que as crianças começam aqui no primeiro ano, a gente não começa antes do segundo. Por exemplo, a questão da letra cursiva, que é a letra... como é que a gente diz? Ah, é letra junta, não sei como é que fala. Isso é uma coisa que o Gabriel sofreu muito, ainda sofre, a letra dele é péssima. Porque no Brasil as crianças não fazem letra cursiva e aqui no primeiro ano as crianças têm que fazer a letra cursiva. Eu vejo que esse foi o maior problema dele na escola, nessa questão de educação. O resto tudo ele acompanhou muito bem, está acompanhando muito bem. Ele tem notas muito boas, né? Os conceitos é sempre 98%, muito bom, enfim. E eu acho que são ensinos diferentes. A metodologia de ensino aqui é muito diferente da do Brasil. Eu vejo isso acompanhando o que o Gabriel fez nos primeiros 6 meses lá e esses 3 primeiros meses aqui. É bem diferente a metodologia, apesar de ser uma mesma língua. Tem coisas que eu tenho que reaprender, porque nós não usamos no português, né? Então, quando eu vou ajudar ele a fazer os temas, eu acabo tendo que dar uma revisada também no que eu já estudei. Próximo. Agora, sobre imigração. Georgia, como foi passar na imigração? Você ficou com medo? Porque eu estou com muito medo. Não fiquei com medo da imigração. O momento mais tenso para mim na imigração foi a questão de olhar aquela fila imensa para os que não são da União Europeia e eu pensar, será que a gente vai ter que ir para aquela fila? E no final a gente ficou ali na fila dos que são da União Europeia, foi muito rápido, né? O policial mal olhou para nossa cara, então eu não fiquei tensa. E eu sempre digo, se tu não tem nada para esconder, não esconda, não minta, responda apenas o que te perguntarem. E quase todo mundo que eu converso, que morria de medo de fazer imigração, eles nem se deram conta, porque as pessoas nem perguntaram nada, os policiais só carimbaram e boa viagem. Jorge, você aconselha comprar casa ou apartamento para reformar? Olha, depende da reforma. Nós reformamos o de Setúbal, mas fomos eu e Felipe que fizemos tudo. A mão de obra aqui é muito cara. O material a gente achou bem barato, mas a mão de obra aqui é cara. Então, dependendo do tamanho da reforma que tu tenha que fazer, às vezes é mais barato tu comprar ele já reformadinho. Mas sim, eu acho que se tu souber fazer reforma, ou se tu tiver alguém que possa te indicar uma boa empresa, vale mais a pena sim comprar um apartamento para reformar. Por que você escolheu Azeitão? O que estava
procurando, que você encontrou lá. Bom, Azeitão foi um lugar que nós há muito, muito, muito tempo já estávamos de olho. E isso muito tempo, tipo 2015, quando começamos a ver onde morar aqui em Portugal, nós tínhamos algumas ideias, né? Como Oeiras, Lisboa e aqui na margem sul, Azeitão e Almada. Nós sempre pesquisamos muito sobre esses locais. Quando nós decidimos que ficaríamos aqui na margem sul, eu já tinha pensado em Azeitão, já comecei a olhar as escolas aqui, né? Então comecei a olhar todas as escolas, ver aonde na margem sul tinham escolas bem conceituadas. E agora eu moro na frente de uma das principais escolas que eu pesquisei naquela época, que é uma escola pública. Então, eu sabendo que o Gabriel não ia ficar todo o tempo numa escola particular, eu já pensava em qual escola eu colocaria ele depois. E nós não queríamos ficar dentro de uma cidade muito grande. Então, lógico, Lisboa é maravilhoso, a gente ama Lisboa, mas a gente já sabe que nós não íamos conseguir morar em Lisboa. Nós temos uma vantagem maravilhosa que nós podemos ir para Lisboa quando queremos, passar um tempo lá e voltar. Porque é uma muvuca, é um outro espírito. Assim, eu sempre falo, eu gostaria de passar 2 meses em Lisboa no verão, mas mais que isso não. Aqui em Azeitão ele fica no meio do caminho. Então eu tô a 25 minutos de Lisboa, eu tô a 20 minutos aqui das praias da Costa da Caparica, eu tô a 15 minutos das praias da Rábida. Tem um clima muito bom, que é bem parecido com o nosso do Brasil, né? Nosso do Brasil, Porto Alegre, tá, gente? É uma região muito bonita, que se tu olhar pelas fotos do Google, vídeos, tu vê que é uma região muito bonita, então nós gostamos bastante. O plano sempre foi ter um apartamento em Setúbal. Nós ficamos muito tempo entre comprar em Setúbal ou Almada o apartamento, e a casa a gente sabia que seria por essa região aqui. Então, nós sabíamos que teríamos um apartamento, que ficaríamos um tempo, mas que a casa nós gostaríamos que fosse nessa região. Então, a gente estava olhando algumas cidadezinhas, algumas aldeias daqui, e acabamos encontrando essa casa que fica, acho que a 150 metros da escola que o Gabi está hoje e na frente da outra escola que ele vai estudar depois. Então vamos para a última pergunta. Eu respondi várias via Instagram mesmo. Olá, querida Georgia. Tenho uma preocupação muito grande quanto à adaptação em Portugal, principalmente porque vai eu, o meu marido e meu filho. Estamos chegando em fevereiro e fico muito preocupada em como vai ser a nossa adaptação, principalmente do meu filho. Pode comentar? Então, eu e o Felipe, a gente fez aquele vídeo, né, em que a gente expôs a nossa opinião sobre adaptação. Algumas pessoas entenderam o que a gente quis dizer, outras pessoas não entenderam. E aquele vídeo a gente fez muito porque vocês não fazem ideia a quantidade de pessoas que nos contactam para falar que estão se sentindo sozinhos, que estão há 6 meses em Portugal e não sabem se vão se adaptar um dia, se a gente tem dicas, se a gente se sente. E teve uma pessoa que foi o que motivou a gente a fazer o vídeo. Teve uma pessoa que escreveu um texto gigantesco. Eu conversei com ela, daí depois ela me adicionou do WhatsApp, a gente ficou trocando mensagens. E ela disse assim: Jorge, é tão bom saber que nós não estamos sozinhos, que o que eu e a minha família estamos passando não é uma exclusividade apenas nossa. Ela falou, porque no YouTube pintam que a vida é cor-de-rosa aqui em Portugal e que a gente... Ela ainda disse que a gente se sente um pouco como se fosse incomodando os outros de não estar ainda adaptados. E quando a gente relatou isso, foi exatamente para mostrar que nem sempre a adaptação vai ser rápida, nem sempre tudo vai correr da maneira que a gente planejou. Sim, nós ainda estamos em processo de adaptação, não é fácil. Eu acho que o que eu posso dar de conselho é: dê tempo ao tempo. Às vezes em pouco tempo tu vai te adaptar e outras vezes não, mas não fica naquela pressão
de se adaptar logo, de não sofrer, porque não é assim, né? O Gabriel, ele tem se adaptado, ele ainda não está adaptado. O Gabriel, ele ainda sofre, sabe? Tem muitos momentos em que a gente vê que ele tá triste, porque ele tá com saudade dos primos, porque ele se sente sozinho aqui, né? Afinal, no Brasil ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos colegas no colégio. Aqui ele tem poucos colegas. Os colegas já estão num grupo mais fechado, porque vieram há 2, 3 anos no mesma turma e ele é o único que é de fora. Ele ainda não tem amigos aqui em Portugal. Então, assim, final de semana ele não tem uma criança para brincar. Fora do colégio ele não tem crianças para brincar. E ele sente falta e a gente sabe disso. Então ele não tem, né, amiguinhos ainda. E isso é complicado, é ruim para ele, a gente sabe. Ah, e daí vão dizer, mas ele tem que ter amigos portugueses. Gente, ele só tem amigos portugueses, mas ele sente falta de ter alguém que fale da mesma maneira que ele, que, né, que entenda as brincadeiras dele. É diferente, assim, ele fala que ele gostaria de ter um amiguinho brasileiro. Então, a gente vê que isso é um ponto que ele ainda precisa se adaptar. Ele está super adaptado na escola, na parte de educação e de conteúdo, ele não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é uma adaptação da família como um todo. Então, é o que eu sempre falo, a dica que eu dou é dê tempo ao tempo. Se vocês acham que não estão conseguindo se adaptar da maneira que imaginam, parem, respirem, porque a gente fica assim num turbilhão de coisas para resolver e, sabe? E vai, tu não tem tempo. Isso estava acontecendo aqui. Só que eu e o Felipe a gente parou e disse, não, peraí, né? A gente já resolveu tudo que tinha para resolver, agora vamos relaxar, vamos curtir e vamos, né, criando essa nova vida, porque esse é o problema, a gente tem que criar uma nova vida, né, uma nova rotina, tudo isso. Só que a gente tem aquela ansiedade de fazer e de resolver tudo muito rápido. Então, tem que ter paciência e tem que se dar tempo, né? O nosso vídeo foi exatamente para isso, para mostrar que, gente, a adaptação, cada um tem a sua. E não se coloque a pressão de se adaptar assim, porque dificilmente vai acontecer. E quanto à criança, a criança se adapta muito rápido, sabe? A criança se adapta à escola, se adapta ao novo lugar. O Gabriel, ele sente falta dos primos, ele sente falta das coisas que ele fazia no Brasil e que ele gostaria de fazer aqui. Então, é mais uma questão de conseguir entender, né, esses sentimentos, esses anseios e conseguir fazer com que as coisas entrem num fluxo. Nós ainda estamos nos adaptando, eu sempre falo que isso é uma coisa que cada um tem o seu tempo e que ninguém tem que colocar pressão no outro, né? Então é isso, gente. Respondi todas as perguntas que eu não tô respondendo aqui no vídeo, eu respondi via Instagram. Vocês sabem que eu, né, sempre respondo todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falo, é a minha opinião, não tem verdade absoluta, né? E é uma coisa muito, muito boa de conseguir conversar com quem me assiste e de conseguir contar um pouquinho de como está sendo esses nossos mais de 3 meses já, né? Quase 4 meses aqui em Portugal. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!